a Jaque, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu estou em mãos com esse livro incrível que é A Quarta Dimensão, do David Wong Cho. Então, se você quiser conferir tudo, fica até o final desse vídeo. Então, vamos lá? Pessoal, que alegria poder trazer para o canal a resenha deste livro tão profundo e sobrenatural, que é A Quarta Dimensão, do pastor David Wong Cho. Esse livro, ele nos ensina como o poder criativo da fé em Jesus Cristo faz com que a gente alcance lugares muito mais altos. Então, assim, é tremendo. Eu vou estar, conversando ao longo desse vídeo com vocês. Eu espero que vocês sejam impactados por ele. Quem escreveu o livro A Quarta Dimensão foi o pastor David Wong Cho. Ele é fundador da Igreja do Evangelho Pleno, que fica em Seul. É um líder religioso conhecido mundialmente. Lembrando que a Igreja do Evangelho Pleno em Seul é considerada uma das maiores igrejas do mundo, com mais de 800 mil membros. É uma igreja mundialmente conhecida, relevante, por toda a história que ela carrega. Só para vocês terem ideia, essa igreja conta com mais de 25 mil células. O livro A Quarta Dimensão é dividido, tirando a introdução e o prefácio, em 6 capítulos. Dentro desses 6 capítulos, tem subcapítulos que abordam o tema central de cada um. Ao longo do livro, ele vai contando experiências que ele teve na vida dele, experiências profundas, que o fez ter uma revelação plena de Cristo Jesus e uma revelação do que seria a quarta dimensão. Então, ao longo do livro, ele vai abordar todos esses testemunhos, são vários testemunhos. Ele fala de início muito da fé, da nossa fé central. Como que nós temos que exercer a nossa fé por meio da oração. Ele deixa isso bem claro, assim, durante todo o livro. Que a oração, ela é uma peça fundamental para que você consiga acessar a quarta dimensão. Ele fala que nós, muitas vezes, erramos. Vou citar o meu exemplo. Eu passei no concurso aqui da minha cidade e por muito tempo eu orava, e eu orava de maneira específica. Senhor, eu quero passar no concurso, mas eu quero passar no concurso, se for da tua vontade, que seja na minha cidade. Porque era um sonho realmente estar entrando aqui na prefeitura como efetiva, que eu sou agora, da minha cidade. Então, durante esses anos, eu orava de maneira bem específica. E é isso que o pastor David Wong Cho fala, que as nossas orações, elas precisam ser muito específicas no Senhor. Eu sei que a dúvida de todo mundo que lê esse livro é: afinal, o que seria essa quarta dimensão que o pastor David Wong Cho relata? Ele aborda nesse livro. Gente, primeiramente, eu quero deixar aqui bem explicado que no livro, o pastor David Wong Cho, ele fala da primeira e da segunda dimensão de uma maneira bem simples, de uma maneira bem rasa. Ele não aborda profundamente o que seria a primeira e a segunda dimensão. Eu trouxe até aqui uma imagem, porque tem uma capa de um livro dele, que ele cita realmente esse exemplo que está aqui, que ele fala que a primeira dimensão seria um ponto, uma linha de chegada de um ponto ao outro. E a segunda dimensão, essa linha de chegada de um ponto ao outro, ela estaria dentro dessa segunda dimensão. E a terceira e a quarta dimensão, ele já fala de uma maneira mais específica o que seria. A terceira dimensão é o mundo que nós vivemos. É a Terra, é o que a gente consegue enxergar visualmente com os nossos olhos. Então, essa seria a terceira dimensão. E a quarta dimensão? Ele fala que a quarta dimensão seria a dimensão que o Senhor está. É a dimensão onde os milagres acontecem. É a dimensão onde realmente o espiritual está. O mundo espiritual está, por assim dizer. Então, como esse ser humano é um ser físico, mais espiritual, ele habita tanto na terceira e na quarta dimensão. Esse livro,
ele é tão intenso e profundo, aborda tantas questões que um vídeo não seria possível para eu estar falando para vocês tudo que contém nele, todos os ensinamentos. Mas, como vocês podem ver, ó, aqui eu selecionei o que eu realmente achei de mais importante para estar falando para vocês. Ao longo desse livro inteiro, eu fiz muitas anotações, porque realmente é um livro para você estar lendo, estudando. Então, mais uma vez, eu recomendo demais a leitura. O pastor David Yong Cho fala que nós estamos limitados pela questão do espaço e do tempo, mas que nós precisamos acessar e transpor a questão do tempo e do espaço por meio da fé. E é essa fé que vai nos levar a viver coisas da quarta dimensão, coisas do reino espiritual que passam a vir para a terra. E como que as nossas orações, elas devem ser dirigidas? Sempre pautadas na palavra de Deus. Não basta só você ter sonhos, você ter projetos que não são de acordo com a palavra de Deus. Então, isso ele deixa aqui de maneira bem clara e específica. Os nossos sonhos, os nossos projetos, eles precisam estar principalmente, acima de tudo, alinhado com a palavra de Deus. Precisamos estar nesse relacionamento contínuo com o Senhor, pedindo para que Ele nos mostre aquilo que é para a gente viver aqui na Terra. Por meio de nossas visualizações em sonhos, nós somos capazes de ver o nosso futuro. Uma das coisas que ele fala que é muito importante, ver é possuir. Assim como os israelitas estavam para acessar a terra prometida, eles foram ver a terra prometida e eles possuíram. Aqueles que não creram, não possuíram. Mas quem creu, realmente, verdadeiramente possuiu. Há também uma responsabilidade em nós de entendermos que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é da terceira dimensão. A palavra de Deus, ela é da quarta dimensão. Então, tudo que foi produzido aqui na Terra, quando o Senhor disse, haja luz e houve luz, foi por meio de uma palavra que o Senhor falou. Mas, gente, essa palavra já estava lá na quarta dimensão. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Então, o nosso futuro, aquilo que o Senhor tem para nós, ele já existe. Ele está nessa quarta dimensão. E se nós realmente nos entregarmos a Ele, termos um relacionamento, nos posicionarmos da maneira correta, nós vamos conseguir acessar essa quarta dimensão. O Senhor Jesus, ele sempre tem algo sobrenatural para as pessoas. O Senhor Jesus, ele traz mudança, ele traz libertação, ele traz cura, tudo por meio da fé. Então, essa quarta dimensão, ela pode ser acessada por qualquer pessoa. E é através dessa fé que nós temos no Senhor Jesus que as coisas realmente acontecem. Ele fala que a linguagem do Espírito Santo são os sonhos e as visões. E que nós, quando oramos, se nós sonhamos e colocamos diante do Senhor essas visões, esses sonhos, a gente consegue acessar, mesmo estando na terceira dimensão, que é a Terra. Essa revelação da quarta dimensão, ela não é uma revelação exclusiva do pastor David Yong Cho, mas é uma pessoa que, buscando ter um relacionamento íntimo com o Senhor, teve a revelação da palavra de Deus. A palavra do Senhor fala que nós devemos renovar a nossa mente com tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é digno. Isso nós temos que pensar. Então, se nós tivermos um pensamento de inferioridade, um pensamento de pobreza, um pensamento de que as coisas não vão dar certo, o que a gente está visualizando? Como que nós vamos crer se nós não estamos pensando em coisas boas? Então, a maneira como nós pensamos do Senhor também é muito importante. O Senhor, ele jamais perde uma guerra. O Senhor, ele é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. E como que a gente pode estar renovando a nossa mente? Através da leitura da palavra de Deus, exercendo a nossa fé por meio da oração, aquilo que nós conversamos com o Senhor, que nós entregamos aos pés dele. Aqui fala muito sobre isso, tá, gente? Sobre a oração, sobre nós perseverarmos mesmo num relacionamento íntimo com o Senhor. Lembrando, gente, que o link do livro está aqui na descrição abaixo e fixado também nos comentários.
Você pode estar comprando o livro, ele chega rapidinho. Eu comprei pela Shopee. Eu quero agradecer a você que ficou até o final desse vídeo. Não se esqueça, gente, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, para sempre quando eu postar um vídeo novo você ficar sabendo. Deixe também abaixo nos comentários qualquer dúvida e sugestão. E dê sugestão, gente, de livros que vocês querem que eu venha fazer resenha aqui no canal. Eu tenho uma listinha com alguns livros que eu quero ler esse ano. Eu espero que eu leia pelo menos metade. Mas eu sempre anoto quando alguém fala: ah, lê esse livro é legal, esse livro é bom. Eu sempre deixo anotado para que um dia, quem saiba, eu consiga ler. Então, se você tiver alguma indicação, bora deixar aqui abaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau, tchau.